nós estamos querendo trabalhar sobre exatamente a ideia do decálogo, a lei moral de Deus dada pelo próprio Senhor para aquele povo que saiu da terra do Egito. E semana passada nós ministramos no primeiro verso, no prólogo, na introdução desse texto que traz para nós algumas verdades. Verdades essas que trouxeram para nós a ideia de um Deus que é rei majestoso, de um Deus que traz liberdade para aqueles que estavam escravos e de um Deus que requer santidade por trás de um estilo de vida dado por esse manual. Então, essa série, ela traz para nós uma compreensão daquilo que Deus trouxe no Antigo Testamento e o que é válido para nós hoje com o cumprimento da nova aliança por meio de Jesus Cristo. E como é que nós hoje, que dizemos que cremos em Cristo, que dizemos que acreditamos na palavra, devemos hoje olhar para essas escrituras e dizer assim, eu estou vivendo isso ou não estou vivendo isso. Pasmem, muitos dos que se dizem cristãos, hoje, a maioria das igrejas, não compreendem, não entendem os 10 mandamentos. Eu queria ler com você então a partir do verso 1. Nós vamos ler novamente todo o decálogo, mas hoje nós queremos nos deter apenas no primeiro mandamento. Vamos ler a partir do verso 1. Diz assim então, Êxodo capítulo 20. Então falou Deus todas estas palavras, dizendo: Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagens de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima dos céus, nem embaixo da terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te encurvarás a elas, nem as servirás, porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visita a maldade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração daqueles que me aborrecem. Eu faço misericórdia em milhares aos que me amam e guardam os meus mandamentos. Não tomará o nome do Senhor, teu Deus, em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que toma o seu nome em vão. Lembra-te do dia do sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra. Mas no 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhuma obra, nem tu, nem tua filho, nem tua filha, nem os teus servos, nem as tuas servas, nem o teu animal, nem o teu estrangeiro que está dentro das tuas portas. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo que nele há. E o 7º dia descansou. Portanto, abençoou o Senhor o dia de sábado e o santificou. Honra o teu pai e tua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho contra o teu próximo, não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o servo, nem a serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma do teu próximo. E todo o povo viu os trovões e os relâmpagos e os sonidos da buzina e o monte fumegando. E o povo, vendo isto, retirou-se e pôs-se de longe. E disseram a Moisés: Fala tu conosco e ouviremos. E não fale Deus conosco, para que não morramos. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, queremos, ó Deus, nesse momento te pedir que a tua graça, a tua misericórdia e que a iluminação do teu Espírito Santo possa falar aos nossos corações. Abre, Senhor, o nosso entendimento para que possamos, ó Deus, compreender a sagrada vontade do Senhor sobre as nossas vidas. E que possamos, ó Deus, entender essas 10 palavras, possamos compreender esses mandamentos à luz de toda a Escritura, para a glória do Senhor, em nome de Jesus. Você pode dizer amém? Eu queria que você repetisse comigo o verso 3. Não terás outros deuses diante de mim. Vamos repetir?
não terás outros deuses diante de mim. Hoje, nós queremos então nos deter em cima desse verso. Semana passada foi então sobre o prólogo. Eu sou o Senhor teu Deus que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Esse prólogo, essa introdução, trouxe para nós algumas verdades que eu acabei de dizer. A primeira, de que o Senhor é majestoso. A segunda, de que Ele é libertador. E a terceira, que Ele nos dá uma lei. E essa lei não é uma lei que nos traz a peso, mas na verdade uma lei que diante daqueles que estavam escravos, traz então uma graça do Senhor. Porque exatamente essa é a ideia principal do prólogo. Trazer a ideia de que o Deus que os libertou e agiu com graça, trouxe para eles então uma lei que eles deveriam então ser norteados, ser guiados por ela. Pois antes eles não tinham, agora eles têm essa lei que os torna o povo de Deus. E que esse povo deveria ser luz para todas as nações. Mas uma coisa interessante, irmãos, é que se o Senhor é o Deus único, se o Senhor repete isso várias vezes, por que então o seu primeiro mandamento é: não terás outros deuses diante de mim? Essa é uma pergunta interessante. Mas eu queria ler alguns outros textos para embasar aquilo que eu quero trazer para vocês. E o primeiro texto que eu queria ler com vocês é exatamente o texto de Deuteronômio, capítulo 6, verso 4 e 5. Esse é um texto que traz a ideia do Shema para todo o povo de Israel. É aquele texto que traz a ideia do primeiro mandamento e como esse primeiro mandamento deveria nos guiar em nossa vida. O texto diz assim: ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Deus. Essa é a primeira afirmação que esse versículo traz e ratifica a ideia de um Deus único. Um Deus que é único, soberano sobre toda a criação. É exatamente assim que ele se apresenta no capítulo 19, antes de dar a sua lei para os israelitas, aqueles a qual eles tira da terra do Egito. Mas ele diz mais: como então eu vou me envolver com esse Deus? Ele diz: amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Eu vou repetir: amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Quem repete isso? Quem repete isso é exatamente Jesus Cristo, no capítulo 22, no verso 37 de Mateus. O texto fala exatamente sobre o mandamento. Jesus é questionado sobre os mandamentos, e então, a partir do verso 34, ele começa a explicar sobre isso e resumir o mandamento em si nessa frase, que traz a ideia do primeiro, dos mandamentos e do Shema. Eu vou ler a partir do verso 34, que diz assim: ao ouvirem dizer que Jesus havia deixado os saduceus sem resposta, os fariseus se reuniram. Um deles, perito da lei, pôs à prova com esta pergunta: mestre, qual é o maior mandamento da lei? Jesus então respondeu: ame o Senhor de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o primeiro e o maior mandamento. E o segundo é semelhante a ele: ame ao seu próximo como a si mesmo. Destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Mas, pastor, o que é que tem a ver uma coisa que o senhor leu no primeiro mandamento com todos esses dois? Quer dizer que exatamente Jesus, ele tem compreensão do que é a lei do Senhor. Essa lei moral que foi dado pelo próprio Deus ao seu povo, e ao longo do texto, como essa lei deve ser vivida. E em primeiro lugar, esse primeiro mandamento traz para nós a ideia de que nós devemos então amar a Deus sobre todas as coisas. Não ter outros deuses parece algo, como é que eu sou o único Deus e eu digo para o meu povo não ter outros deuses? Eu estou falando de um Deus que conhece todas as coisas, conhece todas as épocas, e ele sabia que o coração corrupto
daqueles a quem Deus estava entregando a lei, era um coração que tinha uma fábrica de ídolos. Nós, irmãos, somos filhos de Deus, que fomos criados para glorificar único e exclusivamente o nosso Deus. Mas o nosso representante, Adão, ele tomou uma decisão que se espalhou a sua culpa para todos nós. E por causa dele e da sua decisão, todos nós nos tornamos pecadores. E a partir de então, todos nós, como pecadores, começamos agora a substituir o Deus Criador, da qual nós deveríamos glorificá-lo, a outras coisas que nós colocamos no lugar de Deus. Calvino diz que nós somos fábrica de ídolos. E é interessante como Tim Keller, falecido recentemente, ele escreve um livro que exatamente traz esses conceitos com mais clareza para que eu e você possamos entender que nós precisamos nos render a um único Deus. Mas muitas vezes a nossa própria vida está focada, determinada e dando prioridade a outras coisas. E essas coisas têm tanto poder que nós atribuímos a estas coisas o valor de Deus. O não ter deuses não quer dizer que existem outros deuses. Porque a Bíblia é clara, só existe um Deus. Mas por nós sermos criadores de deuses, nós atribuímos valor que deveria ser para Deus a coisas que não são deuses. Mas nós damos valor de Deus a ele. E o interessante é que nós cultuamos essas coisas. Nós reverenciamos essas coisas. O que era na época que Jesus e os profetas estariam então condenando como Baal, como o apóstolo Paulo condenou ali em Atenas tantos e tantos deuses, ídolos. Hoje nós temos muitos outros deuses. Muitos outros ídolos. Ídolos que alguns estão pendurados na parede, mas outros estão pendurados no coração. E são cultuados muitas vezes no sábado e no domingo. São atividades e coisas que nós atribuímos, irmãos, um valor que está acima de Deus. Mas nós, muitas vezes, dizemos, com um conceito popular que nós temos nos nossos dias, a globalização e toda essa esfera que nós vivemos no nosso dia, é que a quem você perguntar, nós vamos ouvir essa resposta. Mas nós não temos só um único Deus? Esse conceito é tão claro que as pessoas entendem que o Deus dos evangélicos, Deus dos católicos, o Deus do muçulmano, o Deus dos espíritos, é tudo um só. E não há, então, essa percepção, muitas vezes. O que mais me intriga, irmãos, é que hoje, dentro de muitas igrejas, esse conceito está sendo atraído para dentro das próprias igrejas e da própria pregação. Um conceito ecumênico que, infelizmente, contradiz: eu sou o único Deus. Eu quero dizer para você que esse Deus que nos criou, ele quer exclusividade. Mas, infelizmente, nós trocamos o nosso Deus por muitas outras coisas. Trocamos Deus pelo nosso trabalho, trocamos Deus pelo dinheiro, trocamos Deus pela fama, trocamos Deus pela novela, trocamos Deus pelos jogos, trocamos Deus pelas festas, trocamos Deus pelas mulheres, trocamos Deus pelas drogas. E eu posso citar aqui, irmãos, várias e várias coisas que nós atribuímos a essas coisas valores
que só pertence a Deus, a atenção que só pertence a Deus e a prioridade exclusiva que só pertence a Deus e que nós dividimos com outros deuses. Eu gosto muito da ilustração, eu vou citar novamente este, eu não faço muito isso, mas ele foi o cara que mais entendeu isso. João Calvino, ele explicando exatamente essa ideia de não ter outros deuses, ele usa a ilustração de um casamento. E a ideia é exatamente essa, você se casa, e eu estou casado com uma mulher, mas de repente, essa mulher, ela chega perante de mim com outra pessoa. E ela diz para mim assim, eu te amo. Eu estou casado com você, mas eu estou tendo uma outra relação com outra pessoa. Essa dicotomia, que muitas vezes nós não aceitamos, é exatamente a ação clara que Deus quer, exclusividade, quando Ele diz, não terás outros deuses diante de mim. E por que Deus diz isso? Porque Deus sabia que ao entrar na terra de Canaã, havia outros deuses, que o povo, quando deveria mostrar o Deus Todo-Poderoso, àqueles que não conhecem Deus, haveria então outros que não conhecem Deus, mas que serviam a outros deuses, e que nós que servimos ao Deus único e exclusivo, deveríamos então apresentar o nosso Deus. Foi isso que Elias fez. Elias tinha tanta certeza, irmãos, de que Deus era único, que ele chamou todos os profetas de Baal e disse, vocês têm toda a liberdade, chamem eles, peça fogo do céu, faça o que vocês quiserem. E Elias, irmãos, desafiou milhares, muitos profetas. Mas ele então orou e disse, Deus, desce fogo do céu. E o Deus único e verdadeiro respondeu. E desceu fogo do céu, queimando todo o altar. E toda a água que ele tinha colocado naquele altar, para mostrar que ele é o único Deus verdadeiro. Mas, perante esse verso de Deuteronômio, o Senhor é o único Deus, e nós devemos amá-lo com toda a força, com todo o entendimento, de todo o coração. É diante disso que nós devemos, então, nos colocar em amor. O problema, irmãos, é que eu preciso entender o conceito de amor em primeiro lugar. Isso é muitas vezes tratado em palestras para casais, mas eu queria que você começasse a entender que amor nesse momento aqui não está relacionado a um sentimento emocional. Amor aqui não é algo que eu sinto necessariamente. E é o que muitas vezes nós confundimos quando estamos apaixonados por alguém. O meu coração palpita, sabe, aqueles sentimentos que muitas vezes quando nós estamos namorando, quando nós estamos naqueles momentos avivados e muitas vezes é pura carne. Isso não é amor, irmão. Amor é uma decisão tomada com uma consciência diante de um Deus Todo-Poderoso, que você vai amar essa pessoa diante de um compromisso que você tomou diante desse Deus. E se amar é uma decisão, nós precisamos então olhar para esse conceito, não terás outros deuses, e que eu sou chamado agora para amar exclusivamente esse Deus de uma maneira diferente. E aí eu pergunto a você, você ama a Deus? Não precisa me responder. Porque amar a Deus vai chamar você a ter uma atitude radical. Amar a Deus vai fazer você tomar uma escolha. A escolha de servir a Deus
de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força e de todo o teu entendimento. Coisa essa que muitas vezes nós não queremos, porque amar a Deus dentro dessa posição significa ter Ele como exclusividade. Ter Ele como o único suficiente Deus da minha vida. Ter Ele como algo que é realmente alguém que eu devo servir. Mas, infelizmente, nós vivemos uma religiosidade hoje, de tal maneira que parece que amar a Deus é vir ao culto exclusivamente no domingo à noite. Quando a minha vida com Deus é a semana toda, e eu vivo com a missão de glorificá-lo o tempo todo. Esse momento aqui é importante, esse momento aqui é precioso, porque é o ajuntamento dos santos, onde nós juntos glorificamos a Deus. Mas não é um ponto que você vem bater e dizer, Senhor, fiz a minha parte. Amar a Deus requer exclusividade, requer uma radicalidade. Amar a Deus é uma escolha que você toma com todo o teu entendimento, com toda a tua força, com toda a tua alma, para que você viva agora a missão que esse Deus e a vida que esse Deus traz para nós. É exatamente isso o que Josué, ele entende quando escreve no final do seu texto, em Josué capítulo 24. Eu vou ler com vocês esse texto. Josué capítulo 24. Esse é o discurso final de Josué, quando ele conquista a terra. Ele entrou com esse povo que saiu da terra do Egito. Ele entra na terra de Canaã e durante um período de quase 7 anos, ele conquista toda a terra. E no final, ele faz um ato de memória. Eu vou ler a partir do verso 1, que diz assim: Depois ajuntou Josué todas as tribos de Israel em Siquém, e chamou os anciãos de Israel, e os seus cabeças, e os juízes, e os seus oficiais, e eles se apresentaram diante de Deus. Então Josué disse ao povo: Assim diz o Senhor, Deus de Israel: Da além do rio, antigamente habitavam os vossos pais em Terá, pai de Abraão, pai de Nacor, e serviram a outros deuses. Eu, porém, tomei a vosso pai Abraão, da além do rio, e fiz andar por toda a terra de Canaã, e também multipliquei a semente, e lhe dei a Isaque. E Isaque dei a Jacó e a Esaú, e Esaú a montanha de Seir, pois para possuir, porém Jacó e seus filhos desceram para o Egito. Então enviei Moisés e Arão, e feri ao Egito, como fiz no meio deles, e depois vos tirei de lá. E tirando eu os vossos pais do Egito, viestes ao mar, e os egípcios perseguiram vossos pais com carros e cavaleiros até o Mar Vermelho. E clamaram ao Senhor, e pôs uma escuridão entre os egípcios, e trouxeram o mar sobre eles, e cobriu os vossos olhos, e viram que eu fiz no Egito. Depois habitastes no deserto por muitos dias. Então eu trouxe a terra dos amorreus, que habitavam da além do Jordão, os quais planejaram contra vós, porém os dei na vossa mão, e possuístes a terra, e destruí diante de vós. Levantou-se também Balaque, filho de Zippor, rei dos Moabitas, e pelejou contra Israel, e enviou e chamou Balaão, filho de Beor, para que vos amaldiçoasse. Porém eu
não quis ouvir Balaão. Pelo que, abençoando-vos ele, vos abençoou e livrei-vos da vossa mão. E passando vós do Jordão e vindo a Jericó, os habitantes de Jericó pelejaram contra vós, os amorreus, e os ferrezeus, e os cananeus, e os heteus, e os girazeus, e os heveus, e os jubazeus, porém vos dei na vossa mão. Verso 14, para encurtar aqui. Agora, pois, temei o Senhor e servi-o com sinceridade, com verdade. Olha só o que ele diz. Deitai fora os deuses, os quais serviram vossos pais, além do rio e do Egito, e servi ao Senhor. Porém, se parece mal aos vossos olhos servir a Deus, servir ao Senhor, Josué diz a eles agora, escolhei hoje a quem servais. Se aos deuses a quem serviram os vossos pais, que estavam da além do rio, ou aos deuses dos amorreus, cuja terra vocês habitais. Ele diz, porém, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Então respondeu o povo e disse, nunca nos aconteça que deixemos o Senhor para servirmos outros deuses. Mas se você prestar atenção na leitura, o que Josué fez foi exatamente explicar todo o contexto da graça e do livramento, mostrando que o único Deus os livrou de todas estas coisas, vos deu agora a terra, cumprindo a promessa, mas Josué diz para ele, olha, joga fora os deuses, porque hoje, mais uma vez, é necessário que vocês sirvam de exclusividade o único Deus. Sabe o que me chama a atenção, irmãos? É que o texto bíblico ele vai saltando ao longo do tempo e relembrando-nos de que nós devemos servir só o único Deus. Por quê? Porque ao longo da caminhada, o nosso coração corrupto nos faz entrar num automático. O nosso coração corrupto nos faz dar atenção a outras coisas. O nosso coração pecaminoso nos faz nos dedicar a coisas e nos esquecemos da responsabilidade que temos. E aí, irmãos, entramos no modo religioso automático. Nos tornamos hoje, depois da pandemia, crentes que só vêm de 15 em 15 dias para a igreja. Crentes que não leem mais a Bíblia. Crentes que não gastam tempo de oração. Crentes que não conhecem Deus. E é essa a verdade que precisa ser lembrada novamente. Eu me lembro uma vez, irmãos, que eu subi com raiva. Não uma raiva porque eu iria pregar. Não, mas era uma raiva, sabe aquela, eu não sei se existe raiva santa, mas, Senhor, eu vou falar a mesma coisa quantas vezes? E naquele momento eu fui impactado pela voz do Senhor. Ele me fazia lembrar de que nós precisamos ser relembrados das suas palavras sempre. Foi assim, foi isso que Josué fez. Josué lembrou novamente, sabe o que é que ele, com quem ele aprendeu isso? Com Moisés, porque Moisés no capítulo de Deuteronômio, ele relembra novamente isso. Sabe com quem nós aprendemos isso? Com Jesus, com os profetas, que ao longo de toda a Bíblia vai estar relembrando, baixem os seus ídolos e sirvam ao único Deus. Jesus chega numa época, irmãos, em que a religiosidade estava tão forte que eles, só por nascerem, já se achavam salvos. E as suas práticas, as suas vestes, a forma de como eles viviam, e eles viviam dentro de uma exclusividade que os outros que não conheciam, não poderiam ter acesso.
E Jesus não veio só para um povo. Pelo contrário, Jesus escolheu um povo para alcançar os outros povos. Mas esse povo não estava entendendo a missão. E é exatamente isso que hoje é necessário relembrar e que muitas vezes me dá raiva, que parece que a gente não entende. A gente está tão viciado, irmãos, naquilo que a gente quer, naquilo que a gente gosta, que a gente esquece que foi salvo para glorificar a Deus. A gente esquece que foi chamado para pregar o evangelho a pessoas que não conhecem Cristo. A gente esquece que Deus nos chamou para dar uma vida abundante, cheio de vida, para que nós possamos viver exclusivamente a Ele, amando a tal ponto que a gente começa a viver uma vida que glorifica a Ele, a alcançar outros, passar esse amor para esses. Eu quero chamar a sua atenção hoje para a pergunta: quem é o Deus que você ama? Quem é o Deus que você ama? Porque se você ama a Deus, esse Criador dos céus e da terra, que enviou Jesus para morrer no seu lugar, esse Deus, ele requer exclusividade da tua vida. Ele requer uma escolha sua. Uma escolha que te faz, então, viver dentro da tua vida, uma vida que glorifica a Ele. O teu trabalho, as tuas amizades, tua família, que faz você amar o que Deus ama, aborrecer o que Deus aborrece, e viver com integridade e fidelidade para Ele, cumprindo o que as Sagradas Escrituras diz para nós, não vivendo aquilo que eu acho, porque é esse tipo de religiosidade dos nossos dias que tem gerado crentes que vão para as igrejas para fazer o que querem. Viver uma vida que Deus não quer que você viva. Uma vida que você quer viver. E é por isso, irmãos, que infelizmente muitos que estão dentro das igrejas estão, na verdade, difamando o nome de Deus. Eu ainda vou chegar nesse texto, porque existe um mandamento: não usarás o nome do Senhor em vão. Eu não vou nem falar nesse assunto ainda. Mas há muitos que estão usando o nome do Senhor em vão, se dizendo uma coisa que não são. Quem você ama? Se você ama a Deus, você tem certeza da tua salvação, Deus quer de você uma vida de exclusividade. Mas pastor, o que é isso? É para me estar na igreja todos os dias? Não. Não é isso. É para que você todos os dias viva uma vida que agrade a Ele. Todos os dias. Significa dizer que, pastor, agora eu tenho que estar na igreja todos. Não, irmãos, a gente está na igreja o menor tempo possível, porque Deus quer que você viva no mundo aquilo que Deus tem para você viver. É perto dos teus familiares, é perto das pessoas que você trabalha, é pelas pessoas que você atende, é levando esse amor. Agora, eu preciso aprender desse Deus. Onde é que eu vou aprender desse Deus? Dentro da igreja. É num discipulado. É tendo o interesse próprio de querer conhecer. Irmãos, e queira conhecer a Bíblia, lendo a Bíblia. Não assista novela, não. Pastor, estou aprendendo da Bíblia. Aonde? Na novela. Não vá para a ficção, não. Vá para a realidade. Queira ler a Bíblia. Queira estudar a palavra. Queira ser instruído. Deus tem muitas coisas a fazer através da vida da gente.
quando nós nos ajuntamos para glorificar ao Deus que é todo-poderoso. É nesse momento que nós trazemos outras pessoas para ouvir de alguém que morreu em nosso lugar, que paga o nosso preço e que nos ama, e que ama as pessoas de tal maneira que está colocando você do lado dela. Há muitos que estão doentes aqui dentro e lá fora. Deus quer nos restaurar, Deus quer nos curar, Deus quer que a gente entenda que Ele quer de nós exclusividade. Não terás outros deuses diante de mim. Quais são os teus deuses? Ouça a voz do que Josué disse ao seu povo: deita fora. O que é que tem te tirado do culto? O que é que tem tirado a tua atenção de servir a Deus, de orar? Eu não estou dizendo para você deixar trabalho, não, pelo contrário, eu estou dizendo para você adorá-lo no trabalho, ser instrumento de Deus na família, mas também ter compromisso com o seu reino. Basta o tempo de viver sem compromisso. Saia dessa prática religiosa, dessa vida automática. Eu quero, irmãos, ter um sentimento para com Deus que me traz alegria, me traz vida. Para que está servindo de todo jeito? Se Deus pode me dar 100, por que eu vou querer somente 2? Por que eu vou querer somente 10? Se eu posso ter 100% de Deus? Quanto tempo você não sente a presença dEle? Quanto tempo você não tem uma ação movida pelo Espírito para orar por alguém, para ensinar a palavra? Quanto tempo você não foi movido pelo Espírito para dar uma palavra de Deus para alguém? Não são pessoas exclusivas, não, são pessoas que resolvem Ele para ter Ele como exclusivo. Significa dizer que Deus quer usar você. Mas muitas vezes somos nós que não queremos que Deus nos use. Nos abatemos, nos preocupamos com o que os outros dizem, estamos muito mais preocupados com as roupas, estamos muito mais focados no que a mídia está dizendo para nós, do que Deus tem para dizer para nós. Quem determina a tua história? Quem determina a tua vida? É tempo de dar exclusividade a Deus. Não terás outros deuses diante de mim.